Com a introdução belíssima que o reverendo Jefferson fez. E hoje nós vamos dar continuidade a essa série. E eu quero convidar você a abrir as Escrituras Sagradas no texto de Êxodo, capítulo de número 20. Vamos nos ater apenas ao prólogo, à introdução dos 10 mandamentos, não entrando em si nos 10 mandamentos. Vamos ler, portanto, versículo 1 e 2. Êxodo 20, segundo livro da Bíblia. Diz assim: então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu vou ler mais uma vez. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Que o Senhor fale aos nossos corações por meio do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Se você perguntar a um bom teólogo a respeito de como Deus se revela para nós, seres humanos, um bom teólogo vai responder a seguinte questão: que Deus se revela por meio da obra da criação. Temos isso em em Romanos e também em Salmo, no capítulo 19. E temos a revelação especial, a palavra. Mas qual é a condição pela qual Deus se revela? A condição pela qual Deus se revela é que Ele quer se revelar ao seu povo. Nós não teríamos conhecimento de Deus se Ele não se revelasse para nós. Se Ele não tivesse preservado irmãos amados que escreveram a Bíblia. Se esses escritos estivessem perdidos no meio da história, provavelmente a gente não conhecia Deus. Mas o fato dele se revelar nos mostra que ele é de fato um Deus que se revela ao seu povo, que quer se mostrar ao seu povo. Portanto, nós estamos diante do Deus que se revela. E na semana passada, como eu bem disse, o reverendo Jefferson abordou uma introdução extremamente relevante a respeito dessa suma de mandamentos. E eu digo suma porque traz apenas a síntese do mandamento maior. Porque esses mandamentos eles vão ser desdobrados nessa série que nós estamos preparando. E você vai entender que é muito mais profundo do que apenas algumas ordens mais pontuais. E basicamente o contexto que o reverendo Jefferson trouxe aos nossos corações enfatizava uma coisa: a curta memória do povo pelo milagre que Deus estava realizando no meio deles. Deus havia se mostrado como Deus poderoso nas 10 pragas. Quando Ele também tirou os filhos, os primogênitos, que seriam mortos, Ele livrou os hebreus disso. Quando passaram o sangue do cordeiro dos umbrais das portas. Quando Ele se manifestou de uma maneira maravilhosa, abrindo o mar vermelho, e como diz as Escrituras, eles passaram com os pés enxutos. Só que tudo isso caiu em esquecimento do povo. Irmãos, esse é um mal do nosso tempo. Aliás, não só do nosso tempo, está mostrando que desde o começo, o povo de Deus é um povo muito esquecido. É um povo que não se atenta ao Deus que está realizando constantemente milagre. E isso choca a nossa vida de uma tal forma, porque nós começamos a viver como se fôssemos abastecidos por milagres vistos. Tem aquela música, não andamos por vistas, mas por fé. Isso está nas Escrituras. Mas a gente começa a andar só por vistas. E quando a gente se depara a certas situações, a gente começa a ficar desanimados e a gente começa a duvidar da nossa fé e de repente o nosso relacionamento com Deus acaba. A gente acha que igreja não é essencial, a gente acha que ler a Bíblia não é essencial, orar muito menos.
E a gente vai vendo que a história se repete. Mas quando a gente olha para as palavras escritas nesses versículos, a gente começa a entender que Deus constantemente, apesar do nosso esquecimento, Ele se revela. Ele mostra o seu poder. O versículo 1 é um versículo muito interessante, porque parece uma contradição do versículo 25 do capítulo 19. Se você não fechou a sua Bíblia, acompanhe, que disse que o versículo 25 diz que desceu, pois, Moisés ao povo e lhes disse tudo isso. E de repente o versículo 1 fala assim, então falou Deus. Espera aí, Deus falou, Moisés falou, quem estava falando afinal de contas? A verdade é que não há uma contradição. Quando a gente pega a exegese da palavra falou, não é simplesmente um ato de falar. Não é uma comunicação fria. Mas se fala a respeito de uma ordenança, uma advertência. Então advertiu o Senhor com todas essas palavras. Advertiu. E quando eu trago isso para o meu coração, quando eu entendo que não é só uma fala suave do Senhor, quando Ele está trazendo a questão de uma advertência, nós entendemos que existe uma questão de autoridade. Só somos advertidos por alguém que tem autoridade para falar. Nós somos confrontados por alguém que tem autoridade para confrontar. E por isso, nós podemos perceber que a palavra Deus aqui não é Yahvé, no original hebraico. A palavra que nós traduzimos, ou foi traduzida aqui no português para nós, é Deus, mas deveria ser o Senhor. No hebraico, Elohim. O Deus que governa, o Deus que comanda. E se é o Deus que comanda, existe um comandante, e existe aquele que segue, ou aqueles que seguem. Se existe um comandante e aqueles que seguem, existe um comando. E é justamente os 10 mandamentos. Se a gente pegar o estudo sobre a geografia política, nós entendemos que só existe uma nação por conta de 3 características. Primeiro, tem que ter o povo. Segundo, tem que ter um território. Em terceiro lugar, precisa ter leis. Não existe uma nação, não é considerado uma nação, se não tiver esses 3 elementos. O que Deus está falando? Ele está colocando agora o povo que está caminhando para um território. Já temos um povo, agora ele está caminhando para um território, a terra de Canaã, mas agora também tem a lei. Existem ordens que precisam ser agora observadas. E Moisés está reproduzindo como se fosse um porta-voz de Deus. Por isso que não há contradição. Desceu Moisés e falou ao povo o que Deus estava ordenando, o que Deus estava advertindo. Irmãos, nós precisamos compreender essa passagem e a figura de Moisés, aplicando para os nossos dias, que nós somos também porta-vozes de Deus nesse mundo. O que tem acontecido com a igreja? Por que na verdade a sociedade, principalmente o Brasil, tem enfrentado tantas dificuldades? Porque deixamos de comunicar a verdade absoluta que é a palavra de Deus. Eu acho que essas máscaras que nós estamos usando, parece que de alguma forma calou a nossa voz. E aqueles que ousam tirar essa máscara para falar alguma coisa, falam as coisas totalmente erradas, distorcem a palavra do Senhor. São gente que de fato não tem nenhum conhecimento. Mas o mundo não quer saber disso. O mundo coloca todo mundo como crente, todo mundo no mesmo balaio.
o que acontece? Somos rotulados como extremistas, impiedosos. Mas precisamos entender o nosso papel, assim como Moisés entendeu o papel dele. E eu entendo que essas ordenanças, a lei, a palavra do Senhor, ela tem perdido o valor nos dias de hoje, porque nós estamos vivendo num mundo relativista. Você não consegue chegar hoje para um jovem e exortar sem que ele use uma palavra que parece que é o argumento final. Ah, isso é relativo. Não, meu irmão, estou falando que isso aí é errado. Não, isso é relativo. Lá na minha casa funciona assim, não. Eu não entendi assim. Na verdade, você que está nos assistindo, você que está aqui no tempo, a gente tem entregado os nossos filhos, os nossos adolescentes, as universidades, e não dá um período, esses jovens já estão totalmente perdidos. Porque parece que tem algo que puxa e suga essas ordenanças, as palavras do Senhor, e tira deles. E eles começam a relativizar a verdade, inculcando-se por sábios, distorceram a verdade, adoraram a criatura ao invés do Criador, que é bendito, como diz Paulo na carta aos Romanos. O valor, de fato, das Escrituras, da verdade, deve ser algo que queima o nosso coração. Irmãos, aonde estaríamos se não fosse o norte da palavra do Senhor? Aonde estaríamos? E qual o nosso papel? É de ser porta-voz, não nos calarmos. Até porque se nós, igreja, se a gente se calar, outra pessoa grita e grita alto. Grita alto. E isso faz barulho na sociedade. E a sociedade perde a sua referência. Antes a gente tinha uma sociedade totalmente teorreferente, referência em Deus. Agora a gente já não tem. A referência está no próprio homem. Aliás, que referência? Cada um pode ter a sua própria. Mas olha que interessante que Moisés então está reproduzindo uma advertência, não é uma fala suave de Deus. A gente precisa compreender que toda vez que Deus fala, algo forte vem aos nossos corações e deve humilhar a nossa vida. Então falou Deus todas estas palavras. Agora, já entrando no versículo 2, ele mostra, além de quem Deus é, ele mostra também o tamanho do poder desse Deus. E qual a dificuldade que nós temos para aplicar esse texto no nosso coração? Justamente é a dificuldade de entender a mudança de paradigma que acontece em nossa vida. Eu vou explicar a você. Você já teve a experiência de se mudar. Pode ter sido qualquer mudança. Mudança de escritório, né? Uma mudança de casa, uma mudança de emprego. Aliás, o nosso corpo, ele exala mudança, né? A gente não nasce do tamanho que a gente está como adulto. A gente vai mudando, né? Vai perdendo cabelo, vai ganhando cabelos brancos, enfim, ganhando um pezinho, perdendo alguns. Enfim, nós vamos mudando o tempo inteiro. Só que, no contexto que nós estamos vivendo aqui, ou vendo, ou falando, o povo estava mudando a sua concepção a respeito de o que eles eram e quem Deus era na vida deles. Eles estavam subjugados no Egito por 450 anos. Uma mudança completa na atitude do povo. Na verdade, eles já estavam mais de 12 gerações distantes do Senhor. Mas como o pastor Eloy pregou no domingo à noite, o Deus dos Hebreus nos encontrou. Deus nos encontrou para mudar agora a nossa vida. Para mudar agora o paradigma. E essa mudança acontece também de uma forma íntima no nosso coração.
Uma transformação, porque Deus se revela, se mostra, e Ele transforma as nossas vidas, e aí a gente começa a viver o que nós chamamos de novidade de vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Mas essa mudança é acompanhada de um dilema muito grande, a desassociação com o passado, coisa que o povo não estava acostumado. Por que Deus se revela? Porque era importante agora, e a gente vai discorrer a respeito disso, era importante eles entenderem que eles não estavam sob o julgamento de um tirano. Eles estavam agora sob os cuidados de um Deus todo-poderoso. Você está sob os cuidados de um Deus totalmente poderoso. Amém? A gente precisa tomar essa palavra como uma verdade na nossa vida. Só que desassociar do passado ou abandonar o passado, o pensamento errado, as práticas erradas que circundam as nossas existências, é uma tarefa tão difícil, muito complicada. Não é à toa que houve alguém que escrevesse uma carta aos Hebreus dizendo: olha, vocês precisam retornar ao cristianismo, porque vocês estão voltando às práticas antigas, dos rituais do Velho Testamento. E quando chega no capítulo 11 de Hebreus, ele vai falar a respeito dos heróis da fé, e ele fala assim, por conta dessas nuvens de testemunha, essa quantidade de testemunha que nós temos, nós precisamos desembaraçar do peso do pecado que tenazmente nos assedia. Irmãos, e esse pecado, ele tem um peso tão eficaz que chega a nos incapacitar de convergir as nossas vidas em direção a Deus. O peso do pecado é tão forte que é capaz de te fazer desanimar de andar nos caminhos do Senhor. Por isso, existe a questão da santidade envolvida. Nós precisamos viver a nossa vida com santidade. O próprio autor aos Hebreus diz que seguir a paz com todos e a santificação e a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, versículo 14. É como se o pecado ele tivesse o poder de colocar a carga máxima sobre os nossos ombros. É como se você pegasse um caminhão que tivesse uma carga máxima aí de 2 toneladas e tentasse colocar 5. E tentar se locomover, não vai sair do lugar. Enfim, agora que a gente está imerso ou imergidos na realidade dos Hebreus, versículo 2, ele é muito interessante, porque olha como é que ele começa. Eu sou o Senhor teu Deus. Peraí, isso aqui me soa muito peculiar e ao mesmo tempo algo que me remete a um contexto bem próximo a esse aqui. Senhor, se Faraó me perguntar, eu vim em nome de quem? O que eu vou responder? O que Deus respondeu? Diga que o eu sou te mandou. Só que agora Deus não se revelou só como o eu sou. Agora que Ele está diante do seu povo, o povo está reunido, Ele fala, eu sou o Senhor, teu Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. E as palavras traduzidas aqui é Yahvé, Elohim. E deveria ser, eu sou o Deus, o teu Senhor. E como eu disse antes, a palavra Elohim é um nome a Deus dado para um governante, aquele que está assentado no trono. É a mesma palavra que está em Isaías, na visão, no capítulo 6, quando ele diz que ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ele está dizendo, eu vi o Elohim, o verdadeiro governante, assentado num alto e sublime trono. Deus está falando simplesmente com o povo, assim, vocês não estão mais sob o jugo de Faraó, vocês estão sobre o meu jugo, sob
os meus cuidados. E isso tem que trazer tranquilidade ao nosso coração. Porque esse mesmo Deus que está evocando para si o jugo e o peso daquele povo, se o meu jugo. O que eu estou querendo dizer é que, se a gente pular esse prólogo, a gente perde muita informação a respeito de Deus. Eu sou, olha que quando Moisés chega para o faraó, que não é povo, é uma tipificação, né, de Satanás. Ele se revela como eu sou. Mas quando ele chega para o seu povo, ele fala: eu sou o Senhor, eu sou o teu Deus. Irmãos, isso é muito profundo. Não é nenhum poder judiciário que rege a nossa vida. Não é nenhum poder executivo que rege a nossa vida, nem legislativo. Não são os influenciadores da internet. Nós somos cuidados pelo Deus soberano. Nós somos cuidados pelo Deus em que há poder. Agora, por que a enorme rejeição de Deus nos nossos dias? Justamente porque Deus se revela de maneira salvadora para alguns, mas de maneira também condenatória para outros. Para Faraó, ele se revelou como eu sou. Traduzindo para os dias de hoje, as pessoas veem Deus pelas obras da natureza, mas isso não é suficiente para salvá-las. Mas para nós, Ele se revela de uma maneira especial, de uma maneira salvífica. E esse Deus que se revelou para você e te salvou, Ele quer salvar outras pessoas. Mas nós precisamos ser como Moisés, porta-voz. Quer um exemplo claro disso? Jonas. Vai Jonas, dispõe-te e vai até Nínive. E proclama as palavras que eu te disser. O que Jonas fez? Eu vou para Tarsis. E aí aconteceu todo aquele episódio de um grande peixe. E quando ele estava na barriga daquele grande peixe, ele fez uma grande oração ao Senhor. E no capítulo 4, no versículo 2 do livro de Jonas, ele vai dizer assim: Senhor, eu não quis ir para Nínive comunicar o seu evangelho, porque eu sei que o Senhor é longânimo, é misericordioso, o Senhor salvaria aquele povo. E foi o que aconteceu. Deus, Ele se revela para salvar, mas se revela também para condenar. Faraó foi condenado à morte, juntamente com seus exércitos. Mas para o povo de Deus, Ele se revelou como um Deus que guarda aquele povo, como um Deus que governa todas as coisas. É impossível reconhecer Deus e não ter uma vida transformada. Quando Ele fala assim: eu sou o Senhor teu Deus, Ele está dizendo: descansa, porque da servidão que vocês estavam, vocês não vão experimentar mais. Mas por que há dois nomes de Deus? Por que o escritor, ele não fala: eu sou Deus que te tirei da terra do Egito, enfim. E em primeiro lugar, por que tem Yahvé e Elohim? Porque fala a respeito de um Deus que é além da nossa compreensão. O que significava Elohim, o governante para eles? Aquele povo que só sabia ser castigado por Faraó. Ah, falou em governador? Não, falou em alguém ruim. Era o parâmetro que ele tinha. Em segundo lugar, pois ele requer obediência, e para isso pressupõe a credencial exata para isso. Ele fala: eu sou o Senhor, o governante, o teu Deus. Ele vindica para si os atributos,
para dizer que Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Em terceiro lugar, as expressões Yahvé e Elohim servem também para mostrar que eles não estão mais sobre os domínios de governantes falhos e injustos. Agora a maior autoridade existente está cuidando deles. Irmãos, estamos passando por momentos na nossa sociedade em que a gente deposita esperança em governantes. A nossa esperança em vacina é uma bênção, temos que tomar. Não sou aqui contra a vacina, pelo contrário. Não vejo a hora de chegar a minha vez. Vai demorar um pouquinho. E vou tomar. Mas o que me garante vida não é a vacina. O que me garante vida é o sangue do Cordeiro. É Cristo Jesus morto, ressurreto no terceiro dia. Se a gente se sujeitar apenas a esse sistema político que nós estamos vivendo, a gente está reduzindo o poder de Deus. Quem é o Deus que te sustentou até o dia de hoje? Eu não sei se você comeu caviar na sua trajetória ou se você comeu aquele disco voador. Que é bom também, né? Caviar eu não posso falar que eu não sei. Brincadeira, já que eu experimentei não é bom não, prefiro o disco voador. Eu não sei qual foi a trajetória que você viveu. Mas esse Deus, Ele de fato fez você chegar até onde você está hoje. Mais um ano de vida. Deus, Ele vai suprindo as necessidades. E Deus nunca prometeu que você teria uma vida tranquila. Estava conversando hoje com uma jovem a respeito disso. A gente acha que ser crente é viver do bom e do melhor. Não. Deus, Ele vai nos ensinar a ser peregrino nesse mundo. Qual é o retrato do Evangelho aplicado aos nossos corações? Crentes com mochila nas costas pesadas, indo num caminho extremamente difícil. Por quê? A nossa vida aqui na terra é somente uma passagem. O salmista diz que é como uma neblina. E às vezes a gente se apega a esse mundo e a gente fica com medo de abandonar esse mundo, sendo que Deus tem coisa muito maior, muito melhor. Por fim, eu quero terminar aqui a questão do prólogo, a respeito desse Deus governador, porque Ele mostra o que Ele faz. Olha só, repare que Deus, Ele não fala assim, eu sou o Senhor teu Deus, que julguei 10 pragas no Egito, que abriu o mar vermelho no momento que você estava precisando atravessar aquilo. Ele fala assim, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ele vai diretamente numa obra superior, na libertação. Ele não julgou 10 pragas, Ele não abriu o mar vermelho somente, Ele livrou o povo do cativeiro mais horrendo que estava acontecendo naquele momento. Mas a gente pode perguntar, libertados de onde? O texto nos responde, da casa da servidão, da obrigação arbitrária de se submeterem a trabalhos escravos, da humilhação, da falta de identidade enquanto nação. O Senhor libertou. Traduzindo para a sua vida, para a minha vida, de onde que Ele me tirou? Das amarras do pecado, das garras de Satanás, da obrigação arbitrária também de se submeter, ou de me submeter a pecados. Eu não sou mais escravo do pecado, eu sou escravo de Cristo, cativo de Cristo. Libertados de quem? O texto vai nos dizer do Egito. Em outras palavras, de quem não pertencemos, ou eles não pertenciam.
libertados de uma nação que tinha só o objetivo de explorar eles e de agredir. Para os nossos dias, fomos libertados de quem? Do diabo, como eu disse, que tem o objetivo de nos matar, de nos destruir, de sabotar os nossos planos, de nos tirar da comunhão com Deus. Essa libertação, irmãos, que os hebreus receberam no passado, nós recebemos em Cristo Jesus nos nossos dias. Nós não pertencemos a esse sistema político-social que nós estamos vivendo. Não somos democratas nesse mundo pervertido. Se somos também participantes das atrocidades sociais que acontecem. Somos, antes de tudo, antes de ser participantes de um sistema mundano, nós somos cidadãos do céu, onde Deus é o maravilhoso governador. Quem tem a preocupação de nos fazer dar as suas glórias por meio de Jesus, nosso Redentor. Finalizando, antes de impor leis, o Senhor se revela. Nós não obedecemos de maneira cega. Nós não temos essa palavra, a Bíblia. Nós não temos esse livro maravilhoso, a revelação do Senhor, de maneira cega. Nós sabemos que Ele é Deus sobre todas as coisas. E Ele resolveu se revelar. E Ele nos tirou da casa da servidão. Ele nos tirou do Egito. Ele nos tirou do mundo. E por isso, por conta de tudo o que Ele fez, agora sim, Ele coloca as suas leis para que nós possamos viver de maneira tranquila. A lei não é ruim, segundo Paulo, para quem segue. Constantemente tem blitz da polícia militar ali na rua do museu ou na Rui Barbosa. Quem fica com medo? Quem está errado. Quem está com documento atrasado, quem está com falta de equipamento no carro. Agora, para quem está certo, não há medo, pelo contrário, há segurança. Porque eu sei que não há um desabilitado dirigindo um carro que pode me bater. A lei do Senhor deve ser encarada como um presente para cada um de nós, de um Deus que se importa com a sua vida. Ele não só te deu uma nova vida, Ele te deu um manual também para que você possa viver essa vida de maneira maravilhosa. E se você entendeu que esse manual é a Escritura, é a lei, você entendeu que você de fato tem tudo para ser feliz. Independente da situação econômica, independente da situação política, social, você tem Deus, o governante, e você tem um manual, a qual Ele disse, cumpra isso, e você irá bem. Deus se revela de maneira graciosa ao seu povo, para te fazer bem, para nos fazer bem. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, a Tua palavra é maravilhosa. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos, aleluia! Nós entendemos disso, ó Deus, que as leis que o Senhor coloca diante de nós, para que nós cumpramos, exala a Tua santidade, exala o Teu cuidado para conosco. Por isso, ó Deus, como foi lido no Salmo, no começo do culto, que nós não nos apartemos dessa lei, que nós possamos viver essa lei de maneira incisiva, de maneira cabal, completa,
Ajuda-nos, ó Deus, porque é uma tarefa muito difícil. Mas nós sabemos que nós conseguiremos nos ajustar ao Senhor, porque o Senhor é quem governa as nossas vidas. E o Senhor nos conduz em santidade para a glória do Senhor. Aparta de nós pecados sociais, pessoais, profissionais, familiares. Porque entendemos, ó Deus, que o Senhor nos tirou do cativeiro do pecado, das amarras de Satanás, e nos trouxe para o reino do Filho do Teu amor. Muito obrigado por essa realidade tão maravilhosa. É o que nós pedimos e agradecemos.